Essa semana eu cheguei no capítulo 17 do livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Estou fazendo alguns vídeos sobre alguns pontos importantes que eu tenho aprendido e venho trazendo aqui para vocês. Então, se você não viu os outros vídeos, volta aqui no canal que tem outros vídeos relacionados a esse livro. E nesse capítulo 17 tem algo importante que eu quero compartilhar com você. O Tony Robbins já abre esse capítulo com uma frase do Theodore Roosevelt, que foi um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos. Ele teve ali um começo de vida complicado, com algumas doenças diagnosticadas. Os médicos nem davam muita previsão de vida para ele, mas mesmo assim ele deu a volta por cima, conseguiu superar tudo isso e se tornar uma das pessoas mais influentes e importantes para a história americana. Essa frase é a seguinte: capítulo 17. Faça o que pode com o que tem onde estiver. Essa frase pode parecer simples, mas ela tem um peso. Por quê? O Tony Robbins ele conecta essa frase com um conceito muito importante e poderoso que tem dentro desse livro, que pode estar controlando as suas emoções, as suas reações e a forma como que você reage. E ele chama isso de ancoragem. Então esse vídeo é para você que se pegou reagindo de forma intensa a alguma situação sem entender por quê, para você que sente que algumas emoções aparecem do nada e estão te dominando. Então se você está nesse momento de vida ou já se questionou isso alguma vez, fica até o final do vídeo porque você vai entender a controlar suas emoções a partir dessa ancoragem que o Tony Robbins traz aqui dentro desse livro. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que tá tudo bem, para quem cansou de viver no piloto automático. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, já deixa o seu like, realiza a sua inscrição aqui no canal, porque todos os dias tem conteúdos como esse, um ponto de partida para você escrever uma nova história na sua vida. Deixa o seu like, realiza a sua inscrição e agora vamos para o nosso tema do nosso vídeo de hoje. Então, para você entender melhor esse conceito de ancoragem que o Tony Robbins traz nesse livro, eu quero ressaltar um estudo científico que ele trouxe aqui no livro, que foi realizado pelo russo Ivan Pavlov. Ele fez estudos com cães, estudava ali os comportamentos dos cães e ele percebeu que quando ele iria alimentar os cães, ele tocava uma campainha, os cães vinham até ele e ali os cães já começavam a salivar. E ali com o passar do tempo, realizando o estudo, ele foi percebendo que mesmo sem o alimento, a alimentação ali, os cães começavam a salivar porque eles começavam a associar de forma neurológica o barulho da campainha com o alimento. Então ele foi repetindo esses estudos, ia lá, tocava a campainha, não colocava nenhum tipo de alimento e mesmo assim os cães já iam salivando, porque eles associavam aquele barulho com a alimentação. E isso repetidamente cria esse estado de ancoragem. E agora trazendo para uma parte prática para a nossa vida, eu quero ler um trecho do livro que o Tony Robbins traz, que pode ter muita conexão com a sua vida. Seguinte, algumas vezes as pessoas têm experiências desagradáveis, como brigar com a esposa ou chefe, que a partir de então, cada vez que você vê o rosto daquela pessoa, logo sente raiva por dentro e a partir desse ponto o seu relacionamento ou seu emprego perde toda a alegria. Olha só para você entender como que isso funciona. O Tony Robbins ele dá aqui a seguinte definição para essas ancoragens. Toda ancoragem é uma associação de pensamentos, ideias, sentimentos ou estados criado por um estímulo específico, que é justamente nesse ponto que ele fala aqui sobre os relacionamentos ou até pelo seu chefe. Todas as vezes que você tem um estímulo de forte impacto emocional para você, aquilo cria uma conexão neural que conecta com um determinado sentimento. Aqui nesse exemplo que ele traz, por exemplo, se você brigar com a sua esposa ou se você brigar com o seu chefe, você cria uma associação, uma âncora que vai conectar aquilo com um determinado sentimento que você criou dentro daquele momento. Então, se você teve ali um forte impacto emocional durante uma discussão, uma cobrança, você começa a criar uma âncora negativa com aquela situação. E a partir daí, todas as vezes que você tiver aquele estímulo,
você vai automaticamente puxar aquela sensação e você vai reviver aquilo e você vai começar a criar um bloqueio. Por isso que muitos relacionamentos vivem em brigas, por isso que muitas pessoas associam o chefe com algo ruim, o trabalho com um lugar ruim, porque ela teve uma experiência que fez ela pensar e sentir daquela forma. No começo, tudo é mil maravilhas, tanto em relacionamentos, tanto na área profissional. Quando você começou dentro do seu trabalho, eu aposto que você não tinha o mesmo sentimento que você tem hoje. Você estava ali esperançoso para que fosse algo bom, para que fosse algo bacana, para que fosse ali um ponto de virada na sua vida. Você não começou naquele ambiente pensando que você ia ter algum tipo de sensação e sentimento ruim. Mas aí, a partir de uma experiência, tudo isso pode mudar. Mas aqui tem algo importante. O problema não são essas âncoras. O problema é você não saber e não identificar que elas existem. Uma âncora, da mesma forma que ela pode estar ligada a um acontecimento negativo, ela também pode estar ligada para um positivo. Então o problema é você não saber que aquela âncora existe. É você viver no piloto automático sem pensar e refletir sobre a sua vida. Um dos pontos mais importantes que eu trago aqui no canal é você estar no controle da sua vida de forma consciente, porque senão tudo vai se repetir. Se você continuar vivendo da mesma forma, vivendo do mesmo jeito, você vai colher os mesmos resultados. Então, quando você começa a refletir sobre a sua vida, você começa a pensar como que tudo acontece, quais padrões tem em torno de você, quais formas você sempre reage. Então aqui mora a importância de você estar no controle da sua vida e refletir sobre quais âncoras você está no controle. E não necessariamente o problema é essas âncoras. O problema pode ser você não saber que elas existem. E agora eu vou trazer um ponto para como que você pode usar isso na sua vida. Mas antes eu não quero trazer aqui só coisas práticas, eu quero trazer também uma reflexão. Comece a se perguntar na sua vida quais são as âncoras que estão controlando a sua vida sem que você perceba. Por exemplo, nos ambientes que te travam, quais ambientes te irritam, quais pessoas, quando você lembra de alguém, quando você lembra de alguma situação, quando você está vivendo um certo tipo de experiência, qual é a sensação que você tem, qual é a emoção que surge. Se você não fizer essa reflexão, você não vai conseguir identificar se você tem uma âncora negativa na sua vida. E quando você não identifica, você só repete e vai ter os mesmos resultados. Então pare um pouco, com calma e tranquilidade e comece a pensar sobre a sua vida. Poxa, em determinado ambiente eu me sinto dessa forma. Quando eu vejo determinada pessoa, eu me sinto dessa forma. Quando eu faço determinada tarefa, eu me sinto dessa forma. Então aquilo você vai conseguir identificar se tem uma âncora negativa ligando com um sentimento negativo. Porque quanto mais você repete, mais forte essa âncora vai ficar na sua vida. E quanto mais essa âncora ficar instalada, você não vai conseguir mudar. É literalmente como se fosse uma âncora de navio. O navio coloca aquela âncora para ele não conseguir avançar, para que ele possa ficar ali parado naquele estado. Então uma âncora ela está te deixando parado no mesmo estado porque você repete isso de forma inconsciente. Agora que eu te provoquei a fazer essa reflexão, eu quero te passar 2 passos para você mudar isso de forma prática na sua vida. Primeiro, faça essa reflexão para você identificar e agora você vai começar a fazer esses passos. O primeiro é o seguinte: identifique uma âncora negativa que está te prejudicando. Escolha uma só. Pode ser na sua área profissional, pode ser no seu relacionamento, pode ser dentro da sua família, em algum lugar. Identifique só uma e separe ela em um campo específico. Anota. Poxa, é dentro do meu trabalho. Toda vez que o meu chefe pede para me fazer uma determinada tarefa, eu me sinto irritado porque é algo que eu não gosto de fazer. Ou pode ser dentro do meu relacionamento, ou pode ser com os meus amigos, ou pode ser dentro da minha casa. Não importa qual área. Somente separe uma âncora dessa. Você precisa separar só uma porque você vai ver o poder dessa atividade. E aí você vai escrever qual experiência intensa criou essa âncora. Algo aconteceu para que você pensasse e sentisse dessa forma. Então começa a trazer clareza. É como se você parasse de varrer as coisas para baixo do tapete e começasse a trazer à tona aquele sentimento. Então anota. Qual é a âncora e qual experiência fez essa âncora surgir? O que aconteceu?
E a partir daí você vai começar a dar um novo significado, porque você vai sair do piloto automático e vai entrar no controle da sua vida. O segundo passo é o seguinte: crie uma âncora positiva de forma intencional no lugar daquela antiga. O velho só vai deixar de ter impacto na sua vida quando algo novo surgir, porque você vai criar uma nova conexão neural, um novo estímulo para você colocar algo positivo. Então pense em algo bacana da sua vida. Pense em um momento, por exemplo, se o ponto que você está trabalhando é dentro da sua área profissional, pense em algo positivo que já aconteceu dentro do seu trabalho. Talvez na contratação, talvez no seu primeiro salário. Pense em algo bacana que aconteceu dentro do seu relacionamento. Pense em algo bacana que aconteceu dentro do seu ambiente. E a partir disso você faça as mesmas perguntas. O que aconteceu que me fez criar aquela âncora? O que eu senti, como eu me senti, e aí você vai começar a substituir aquela âncora antiga por uma âncora nova. Você pode fazer isso de forma física, tá? Talvez um estalar de dedos, talvez um toque. Então, toda vez que você pensar naquela âncora, você vai criar um gesto físico para associar aquele gesto dentro daquele sentimento, porque assim você vai começar a substituir o antigo pelo novo e assim você começa a colocar novas âncoras na sua vida. Esses são os primeiros passos para você já fazer isso hoje na sua vida, para você estar aí no controle das suas emoções. Você pode fazer isso para outras áreas da sua vida também, porém recomendo que você faça isso de forma gradual. Não queira mudar tudo de uma vez. Faça isso, escolha uma área, escolha uma âncora, substitua, apaga a antiga, instale uma nova e assim quando você já tiver clareza e domínio sobre essas ações, você vai partir para as outras áreas da sua vida. Todas as nossas áreas da vida têm determinadas âncoras: financeira, saúde, espiritual, familiar, ambiente. Todas as áreas têm algum tipo de âncora e você pode mudar. As âncoras negativas são criadas pelo acaso. Agora, as âncoras positivas você cria através de consciência e repetição. Quando você está no controle, você está pleno dentro da sua vida, você pode criar essas âncoras positivas. E aqui tem uma pergunta: você vai continuar sendo controlado pelas mesmas âncoras negativas ou você vai começar a assumir o controle da sua vida e colocar âncoras positivas? Porque todas as vezes que você reagir à vida, você vai estar tirando algo de você e entregando para o mundo. E aí você escolhe se vai ser algo negativo ou se vai ser algo positivo. E é assim que você começa a dar os seus primeiros passos no controle das suas emoções, tendo consciência sobre o que está fazendo você reagir e substituindo por algo positivo. E aí, fez sentido? Ficou claro? Se não, comenta aqui para a gente poder trocar uma ideia. Que bom que você chegou até o final desse vídeo, é sinal que essa mensagem fez sentido. Já deixa o seu like para que essa mensagem chegue até mais pessoas. O objetivo aqui do canal Ponto de Partida é servir como um novo caminho para você escrever uma nova história. Você não pode voltar no passado para escrever um novo começo, mas a partir de hoje você pode escrever uma nova história para o seu futuro, basta você encontrar um ponto de partida. E eu quero aproveitar aqui também para deixar do lado desse card aqui um novo vídeo que vai servir como ponto de partida para você. Então clica aqui dentro desse vídeo e eu te vejo lá.